fechado a porta. Não puder, nós abrimos aqui, sabe? Deixa aberto. É. Bom dia para quem já está acompanhando a gente, tudo certo com o áudio aí? Estão escutando bem? Só para um ajuste aqui na outra câmera aqui. Tudo bem com vocês? Felizes aí com a medalha de prata do Brasil no skate, de bronze no judô. Saiu a zica, né? Agora vai. Hoje a gente vai dar sequência então, né, ao nosso estudo, o estudo que a gente tem feito todos os domingos aqui pela manhã, a respeito de princípios bíblicos, doutrinas cristãs, nos aprofundando nesse sentido, no conhecimento da nossa fé, da Escritura, né, que nós temos como palavra de Deus. Então a gente segue hoje, acho que tá pegando. Deixa eu ver aqui, aí aqui vai pegar no Face, mas não pega. Aí, isso, agora sim. Catecismo Nova Cidade, esse livro que a gente tem acompanhado semana a semana. Hoje a gente vai falar sobre a pergunta 27, quem já conseguiu dar uma olhadinha no banner ali nas redes sociais. Uma pergunta bem compridinha, mas é um tema muito legal e obviamente a gente não vai conseguir tratar muita coisa, mas a gente vai voltar nesse tema ainda dentro desses estudos. A gente vai acabar falando um pouco mais a respeito desse tema, porque ele trata muito do nosso dia a dia, vai falar muito de coisas que estão relacionadas à nossa vivência nesta terra e nesta vida, né? Essa vida terrena, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente fala muito sobre a vida eterna, mas a gente sabe, e como a gente comentou no domingo passado, que o cristianismo também fala sobre a vida que a gente leva aqui, nesse momento, no agora, nesse instante, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E por mais que a gente, quando lê essa pergunta, não consiga talvez pegar muito por trás do que vai ser discutido ou coisas do tipo, a não ser que você já tenha lido o livro, né? Lido a pergunta, lido a explicação, a gente vai perceber uma relação muito forte com a nossa vida atual, com a nossa vida nesse momento, no agora, e como a gente deve se portar enquanto cristãos nesta vida, né? Como homens e mulheres que foram resgatados, restaurados, regenerados, enfim, justificados, que estão sendo santificados
por Cristo, que estão sendo movidos pelo Espírito Santo e tudo mais. Então a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso hoje, e eu tenho certeza que vai ser um tema muito legal. Quando a gente chegou nesse tema, eu estava bem assim, ansioso para começar a poder falar dele, e eu acho que a gente vai poder aprender algumas coisas muito legais e que vão falar muito a respeito da nossa vida aqui nesse momento presente. Amém? Então vamos lá. Deixa eu só... Acho que tem um áudiozinho aqui. Deixa eu tirar esse áudiozinho aqui para não atrapalhar aqui, não entrar junto. Vamos lá, então. A pergunta que a gente está é a pergunta 27. E ela diz o seguinte: assim como todas as pessoas estavam perdidas por meio de Adão, todas elas são salvas por intermédio de Cristo? Olha que pergunta interessante. Nós já estudamos sobre a queda. Já aprendemos bastante sobre o efeito do pecado na vida da humanidade e como todos nós caímos com Adão. Então ele está partindo do pressuposto que a gente já entendeu isso, que isso já está claro, e que todos pecamos com Adão. Nós também aprendemos sobre a redenção de Cristo. Vou só fazer um paralelo aqui para a gente entender a pergunta bem e entender bem a resposta também. Nós começamos e aprendemos a respeito da queda e do efeito da queda em Adão. O pecado de Adão, o efeito que ela causou em toda a humanidade, como ela corrompe toda a humanidade. Todos nós nascemos em queda, em pecado. Então nós já passamos, depois de entender isso, nós avançamos e fomos entender que o sacrifício de Cristo Jesus era capaz de perdoar todos os pecados. Que ele era completo, que a obra de Cristo era completa. E que nada fugia ao alcance dessa obra da cruz do Calvário. Que aquele sangue derramado na cruz era capaz de perdoar e lavar de todos os pecados que qualquer pessoa possa cometer. Então, primeira parte, segunda parte. Agora chegamos nessa terceira parte, só para a gente entender bem essa pergunta, em que ele diz o seguinte: beleza, então todos caíram com Adão, ok, beleza, o sacrifício de Cristo Jesus perdoa todos os pecados. Então, assim como todas as pessoas estavam perdidas por meio de Adão, todas elas, sem exceção, todas as pessoas, são salvas por intermédio de Cristo? E a resposta que a gente tem é: não. Somente aquelas que foram eleitas por Deus e unidas a Cristo pela fé. Mas, em sua misericórdia, ele demonstra a graça comum até mesmo em relação àquelas que não são eleitas, ao restringir os efeitos do pecado e capacitar obras de sabedoria para o bem-estar humano. Vamos ler de novo, para ficar bem clara a resposta. Então, a resposta é: sobre todas elas são salvas por intermédio de Cristo? Não. Somente aquelas que foram eleitas por Deus e unidas a Cristo pela fé. Então nós temos uma humanidade totalmente caída, nós temos um sacrifício de Cristo Jesus que contempla toda e qualquer espécie de pecado, mas nós precisamos entender que nem todos vão alcançar essa salvação. E isso, quando a gente começa a partir desse entendimento, começa a mudar um pouco a nossa visão em relação ao que a gente vive nos dias de hoje. Não é o que, aí nós não estamos falando nem de futuro, porque veja, nem de vida eterna. Veja o que ele tá, a sequência da resposta que o autor traz, já não está falando mais sobre salvação e vida eterna e vida no céu. Ele agora vai aplicar o resultado disso, dessa resposta, essa primeira parte da resposta, aos dias atuais, quando ele diz: mas, em sua misericórdia, ele demonstra a graça comum até mesmo em relação àquelas que não são eleitas, ou seja, aqueles que não estão sendo salvos. No final vai estar completa a obra, né? Salvos, a obra no sentido de serem buscados por Cristo, né? Elevados aos céus, mas aqueles que estão vivendo nessa terra,
e que não foram salvos, que não reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Jesus Cristo, que não foram chamados por Deus, que não foram, como a própria Escritura diz, vivificados pelo Espírito, que não tiveram seu coração de pedra trocado por um coração de carne, no sentido a entender a regeneração, o novo nascimento, a serem salvos ou coisa do tipo, não nesse sentido, melhor dizendo. Mesmo a esses, Deus não os abandona no sentido de deixá-los vítimas por completo das suas ações pecaminosas. Porque se isso ocorresse, é o que nós vamos ver daqui a pouco, nós teremos um problema maior do que o problema que a gente enxerga hoje na humanidade. Porque quando nós comentamos isso na semana passada, inclusive, quando a gente olha para a humanidade hoje, muitas coisas nos incomodam. Questões sociais, questões de justiça social, questões de injustiça, questões de fome, questões, enfim, de criminalidade, de tudo que envolve o nosso dia a dia e que, de certa forma, nos deixa insatisfeitos em relação ao que está ocorrendo. Mas veja que o que nós temos de resposta é que isso só não é pior ainda porque existe uma graça comum que a Bíblia vai traduzir bem quando ela diz que a chuva veio para o justo e para o injusto. O R.C. Sproul, ele tem um exemplo muito legal que ele diz: você pode ter dois caras, e ele usa o exemplo próprio da chuva, né? Você pode ter dois fazendeiros que plantam milho, um do lado do outro. Um totalmente pagão, ou qualquer outro tipo de coisa, ou ateu, qualquer coisa, não crê em nada, e um outro que crê e que é um cristão devoto e que busca Deus e que dedica sua vida ao cristianismo e faz as coisas como a palavra diz. Quando a chuva vem para regar a plantação, ela rega tanto a do ateu quanto rega a do justo cristão. Então esse é um exemplo de graça comum, daquilo que ocorre para todos. E olha o que ele diz: ao restringir os efeitos do pecado e capacitar obras de sabedoria para o bem-estar humano. E a gente vai avançar um pouco nesse sentido. Só queria ler um texto, Romanos capítulo 5, versículo 17. Na verdade, acho que a gente pode ler um pouco todos os versículos aqui que pegam esse grupo aqui, não abrindo muito no capítulo 5 inteiro, mas quem sabe seguindo do versículo 12 aqui, para a gente dar um pouquinho mais de contexto, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Não cometeram o mesmo pecado, mas que se contaminaram, caíram junto, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, por um só o pecado entrou em toda a humanidade, mas por um só há, vamos dizer assim, justificação, perdão, redenção e tudo mais que você possa incluir no sentido de salvação aqui. Mas esse caminho é por um só. Não é que Jesus veio e, da mesma forma que o pecado entrou e causou todo o estrago, o fato dele vir, ele vem purificando tudo e todos e a todos, inclusive aqueles que não estão nele. Pelo contrário, a grande sacada do negócio é que para se livrar disso tudo, para fugir disso tudo que está acontecendo e que contaminou toda a humanidade, que gerou esse dano todo, que causou todo esse dano na humanidade inteira, só há um lugar, só há um caminho, só há uma porta, só há uma voz que você pode ouvir, que é a voz de Cristo. Fora desse lugar, você volta para a mesma estaca que você estava. É por isso que a resposta é não.
que nem todos vão estar nesse lugar, nem todos vão estar em Cristo, nem todos vão ouvir a voz, nem todos vão responder a essa voz, nem todos estão, vamos dizer assim, determinados a isso. E ele vai dizendo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna. Presta atenção diante disso agora que ele vai finalizar essa junção de versículos. Reinasse pela graça, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Ou seja, através de alguém, por meio de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. E olha o que ele vai dizer: nosso Senhor. Vamos orar antes da gente seguir aqui? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, nós te louvamos e te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com cada família que nos acompanham nessa manhã, Senhor, com aqueles que nós temos intercedido, Senhor, e clamado por eles, Pai, que o Senhor possa continuar derramando da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu discernimento, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, prepara o nosso coração para essa manhã, por aquilo que a gente vai meditar e estudar, Pai. Que os nossos corações estejam preparados para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e que, Senhor Jesus Cristo, que a nossa mente esteja aberta, cativa ao Senhor, transforma a nossa mente, Senhor, transforma o nosso entendimento, Senhor, porque nós sabemos que a partir daí, com o entendimento transformado, o nosso coração pode ser tocado e pode queimar na Tua presença por meio da Tua palavra, Pai. Por isso nós te louvamos, te exaltamos, Pai, perdoa os nossos pecados, todas as nossas falhas e transgressões, Pai, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, crendo que Tu és poderoso para nos perdoar e para nos salvar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse tema é tão legal que os autores do livro aqui, eles trouxeram só para comentar, né? Só peso pesado. Quero começar lendo aqui um comentário para a gente ir trabalhando em cima dele, do Martyn Lloyd-Jones. E ele vai tratar daquilo que é a segunda, vamos dizer assim, a segunda parte dessa resposta que a gente deu, que é um pouco dessa misericórdia de Deus, mesmo àqueles que, de certa forma, não são salvos. E a gente vai entender um pouco sobre como então a gente se relaciona, inclusive, com isso. Aqueles que creem em Cristo, que vivem o cristianismo, que entendem que estavam com Adão, como a gente leu em Romanos 5, mas mediante Jesus Cristo nosso Senhor foram justificados. Então veja o que o Martyn Lloyd-Jones vai dizer. Graça comum é o termo que se aplica àquelas bênçãos gerais que Deus dá, indiscriminadamente, a todos os homens e mulheres, conforme Ele quer, não somente para agradar a seu próprio povo, ou seja, seus filhos e filhas, os cristãos, os crentes, mas a todas as pessoas conforme a sua vontade. E aqui é muito interessante porque essa graça comum ela tem muito a ver com a graça especial ou a graça em comum, que é a graça salvífica, né? Que é a graça que salva dos pecados. Não é dessa graça que nós estamos falando. Estamos falando de outra graça, dessa graça comum, como eu expliquei a respeito da chuva, por exemplo. Mais uma vez, a graça comum corresponde às operações gerais do Espírito Santo, em que, mesmo sem a renovação do coração,
Ou seja, mesmo sem a pessoa nascer de novo, mesmo sem ela ser transformada num cristão, tá? É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo ainda assim age. Olha como o domínio de Deus, há o domínio de Deus sobre todas as coisas. Sem a renovação do coração, ele exerce uma influência moral com a qual o pecado é restringido. A ordem é mantida na vida social e a justiça pública é promovida. Essa é a definição geral de graça comum. O que ele está nos explicando? Quando você tem um governo, e esse governo inclusive é um governo justo, correto, um governo que faz as coisas para o bem da humanidade, vamos dizer assim, que tem ações sociais voltadas para os necessitados, que trabalha a economia focada para pessoas que realmente necessitam e para o povo em geral, que foca as suas ações no cuidado amplo da sociedade e que independe de religião, que independe se é para cristão ou não cristão, e que muitas vezes é um governo que sequer é um governo que possa se dizer cristão. Aí você fala, mas como é que uma pessoa que não é cristã pode desejar ou praticar coisas que não são cristãs? Ou melhor, que são cristãs. Mesmo não sendo um devoto, mesmo não sendo um praticante da fé, mesmo não sendo um crente confessional, mesmo não sendo alguém que frequenta uma igreja, mesmo não sendo alguém que às vezes creia em Deus. Aí a gente começa a entender, porque a gente pensa, essas perguntas surgem na cabeça da gente, porque nós estamos vivendo num mundo em que você vai encontrar pessoas que praticam boas ações, que são corretas, que educam bem os seus filhos, que se preocupam com o próximo, que ajudam o próximo e não são cristãs. E sabe o que significa pensando dentro do pensamento cristão, dentro da fé cristã, tem como consequência o fato de não serem salvas. E aí você se pergunta, mas como? Não, parece não ser justo, parece que não é correto. Mas aí a gente começa a perceber que todas essas ações, inclusive, são movidas pelo próprio Deus. E que se não fosse o próprio Deus, talvez você não viria essas pessoas praticando o que elas praticam, se elas estivessem completamente entregues aos seus desejos pecaminosos. E a gente sabe o que acontece quando algumas pessoas são entregues ou começam a viver, vamos dizer assim, o limite da possibilidade da queda. Aí nós temos homens que se aproximam de déspotas e ditadores e homens cruéis como Hitler, como tantos outros. Quando o limite não é imposto, nós temos amostras. Quando você vê um crime bárbaro, um crime que choca a sociedade, que todo mundo para ver, que todo mundo se interessa, todo mundo quer saber, e ninguém consegue entender como uma coisa dessa acontece, isso é só um exemplo. Muito pequeno, inclusive, da capacidade e da crueldade que o homem pode se deixar levar, se não for imposto limites a ele. Se não houver, vamos dizer assim, fronteiras. Por outro lado, é possível ver a graça comum agindo na vida de homens e mulheres que praticam boas ações e que por muitas vezes não vão ser reconhecidas como cristãos, como crentes. Uma das coisas que às vezes a gente até escuta bastante é: nossa, essa pessoa é até melhor que crente. Ela é mais cristã do que muitos cristãos. As ações que ela pratica, às vezes o pessoal até julga, mas o que ela faz, a igreja deveria estar fazendo. Mas quando a gente começa a observar e entender o que é a graça comum, o
que é aquilo que Deus derrama sobre a vida de todos, independente daqueles que são filhos ou filhas, mas daqueles que são criaturas, aqueles que são homens e mulheres, humanos, seres humanos. Nós começamos a entender que até aí a mão de Deus se move em favor do coletivo, em favor da sociedade, em favor do bem comum. Quando você para nesses dias que nós estamos hoje, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, para assistir uma Olimpíada, que é uma coisa que muita gente gosta. Eu, por exemplo, gosto até... para mim, às vezes, é até mais legal do que Copa do Mundo. Porque você tem a oportunidade de ver esportes que você geralmente não viria na tele, não conheceria, não assistiria, não viria, não ia acontecer nas suas cidades. Por exemplo, ontem nós estávamos assistindo esgrima. Esgrima, você fala, eu nunca vi uma luta de esgrima ao vivo. Mas é maravilhoso você ver aquela batalha e como que as pessoas comemoram e tudo mais, e aquilo te faz bem quando você está assistindo. Aí você vê um atleta brasileiro que nem ontem, ontem não, essa madrugada no caso, né? O brasileiro ganhou uma medalha de ouro, de bronze no skate. Aí você vê o ser humano no ápice das suas capacidades, né, que ele tem, em cima de uma prancha com 4 rodinhas, saltar, escorregar num corrimão, cair ali com o skate, ficar em pé ainda em cima daquele skate. Você vê o ser humano fazer coisas, gira para um lado, depois gira para o outro, coisas que você, se você for fazer andando, você cai. E você vê a capacidade que o ser humano tem. E você vê o ápice da criatura de Deus. E você começa a pensar de como Deus é perfeito e cria um ser tão maravilhoso que é o ser humano, na sua essência. E você assiste um jogo de vôlei e você vê aquelas mulheres pulando naquela altura que elas pulam, batendo na bola naquela vontade que elas batem. Aí você vai ver uma sul-coreana, que nem eu assisti esses dias agora, que foi um dos primeiros esportes, atirando um arco e flecha numa distância, meu irmão, que eu nem sei quantos metros tem aquilo, mas que eu provavelmente não saberia nem como puxar aquela flecha naquele arco. E você vê ela atirando sem um óculos, sem nada, mas com os seus próprios olhos, alcançando um alvo que é quase impossível de enxergar a qualquer pessoa, e ela acerta no alvo. E você vê essas coisas maravilhosas que o ser humano é capaz de fazer, e isso vai enchendo o seu coração de alegria. Você vai se alegrando com tudo aquilo que vai vendo, vai vibrando com tudo aquilo que você está vendo, e como isso faz bem para você, e como você se alegra, e você fica feliz por saber que a humanidade é capaz de fazer coisas maravilhosas, lindas e bonitas. E aí você pode se perguntar, mas de que forma isso glorifica a Deus? De que forma isso pode dizer que você está exaltando a Deus? De que forma esse momento em que você para, em que você não está cantando um hino, você não está pregando a palavra, você não está lendo as escrituras, você não está em oração, mas você vê a glória de Deus sendo manifesta. Você vê a glória de Deus agindo por meio da sua criatura. Isso é graça comum. É aquilo que Deus nos deu a capacidade de fazer para que venhamos viver em sociedade, independente de religião, independente de fé, mas que venhamos viver em fraternidade e se alegrar uns com os outros, e se alegrar e se satisfazer com aquilo que o outro realiza. Isso vai muito além do esporte. Estou tratando desse exemplo do esporte que é agora, que é uma coisa que você não vai me dizer que você fica orando, intercedendo e cantando louvores enquanto faz isso para glorificar Deus. Não, mas aquilo que está acontecendo, que a criatura realiza, demonstra a glória do Criador. Demonstra a glória daquilo que Ele criou. E você expande isso para outras coisas. Quando você vai para a arte, então, meu Deus do céu! Quando você entra numa galeria, que nem a gente teve a oportunidade de visitar em Londres, uma galeria que você tem quadros de todo o tempo que você imaginar e dos maiores pintores do mundo. E você para
e você vê um quadro gigante numa parede em que você se afasta dele, você tem uma batalha naval em que você é capaz de ver os olhos e a boca de um personagem minúsculo. E você vê uma batalha, parece uma cena de filme, e aquilo foi pintado há 200, 300 anos atrás. E aquilo te alegra o coração. E você fica feliz em ver aquilo. Isso é graça comum, aquilo que Deus capacita os seres humanos a realizarem para inclusive satisfazer a nossa estadia aqui nessa terra. Para que a gente viva com coisas boas também. Quando você para escutar uma música, que não precisa ser uma música de adoração, de louvor, mas que tem uma letra que tenha sentido, que tem uma melodia gostosa e que você escuta aquela música e aquilo acalma o teu coração. Aquilo te traz uma lembrança boa. Às vezes uma música romântica que te faz, no momento em que você está escutando aquela música, e você às vezes está com a sua esposa ou com a sua namorada, enfim, está com alguém que você ama, e na hora você, ao escutar ela, você já traz a pessoa para perto, porque você quer escutar próximo daquela pessoa. Uma das maiores composições musicais, que é do Handel, que é o Messias, é uma composição inspirada no Messias, em Jesus Cristo. E é considerada uma das maiores composições musicais do mundo. Não é uma música que se canta na igreja. Não é uma música em que você vai no culto e vai escutar essa música, o louvor vai tocar essa música. Ele não vai tocar essa música. Mas é uma música que quando você para e começa a escutar, você vê a glória de Deus. Você vê a glória de Cristo. Ela exalta o Senhor, ela exalta o Criador, ela exalta o Senhor nosso Deus. Isso é o que a gente chama de graça comum, que nos envolve e que nos faz relacionar com o outro, inclusive com outro que não é cristão. Porque o mundo não é feito só de cristãos. Porque como nós respondemos aqui no começo, nem todos serão salvos, mas nem por isso nós precisamos viver em guerra ou em ódio com os outros enquanto esperamos aqui o nosso Redentor. Pelo contrário, nós temos manifestações nessa terra que são inclusive feitas porque não é cristão, mas que beneficiam os cristãos. Quando a gente puxa, por exemplo, para a ciência, para a medicina. Nós estamos agora vivendo num período de vacinação. Espero que você esteja, se não vacinou ainda, esperando, ansioso, para o momento em que você vai vacinar. Espero isso. Você esteja ansioso, aguardando o momento em que você vai tomar a sua vacina. Se ainda não tomou por questão de idade. Que não é o meu caso, que eu já tomei a minha. Mas a gente não sabe quem criou, ou se a pessoa, você pesquisar, talvez você tenha encontrado. Eu não pesquisei isso, mas se você talvez a gente não saiba exatamente qual é a fé ou a religião que a pessoa que inventou essa vacina pratica. Eu não sei. E o que isso importa para que eu tome a vacina? Exatamente nada. Nada. Isso tem importância zero quando eu entendo a graça comum e eu entendo que todos os favores provêm de Deus. E que Ele usa inclusive os seus e os que não são seus para que isso ocorra no meio dos cristãos, no meio do seu povo. Veja como isso muda a nossa concepção de vida nessa terra. Como isso transforma a forma de pensar o nosso relacionamento e a nossa estadia temporária nessa terra. Vamos seguir aqui no que o Martin Lloyd Jones disse, porque depois aí do Timothy Keller vai comentar também. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre o que ele tem a dizer também. Olha o que ele diz. Desde o início deste mundo, o Espírito Santo tem operado. E opera mesmo. Se você for ler em Gênesis, ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não existia nada, ele estava lá, já operando. Mexendo as águas.
Desde o início deste mundo, o Espírito Santo tem operado e exerce influência e surte efeitos sobre homens e mulheres que não são salvos e vão para a perdição. Enquanto eles viviam dessa forma nesse mundo, estavam sob essas operações gerais e não salvadoras do Espírito Santo. Mesmo não tendo o coração regenerado, eram movidos a práticas e a fazer coisas, porque isso, de certa forma, gerava o bem geral para a humanidade. Não era uma influência salvadora, nem redentora, mas fazia parte do propósito de Deus. É por isso que eu digo, quando você... Vou voltar num assunto que é um assunto que acho que é bem polêmico e não deveria ser. Não deveria ser. Que é a questão da vacina. O que importa se essa vacina foi feita ou não por um cristão ou não cristão? Zero a importância. Se eu entendo que Deus opera na humanidade por meio da graça comum e pode sim, pelo Espírito Santo, mover e dar capacidade intelectual para que o não cristão possa criar uma vacina que possa ter efeito no seu povo cristão e também no seu povo não cristão. E no povo não cristão, no caso. Olha o que ele diz. Se o Espírito Santo não estivesse operando desse modo geral nos homens e nas mulheres, os seres humanos, presta atenção nisso agora, os seres humanos, como resultado da queda do pecado, se teriam dissipado para o esquecimento muito tempo atrás. É um pouco do que a gente falou, inclusive, na semana passada. Se nós fôssemos deixados à sorte do nosso pecado e da profundidade da queda e do efeito da queda, se não fosse a ação de Deus de forma geral, e não só no meio dos cristãos, de modo geral, nós estaríamos uns matando os outros, uns destruindo os outros. Porque é isso que acontece quando o pecado domina. Esses são os exemplos que nós temos quando o pecado, a ganância, o desejo pelo poder, o desejo de domínio sobre o outro, quando ele é elevado a uma esfera que não é a máxima, pode ter certeza. Que não é a máxima, porque Deus controla essas coisas. Mas quando é elevada, ela causa estragos na humanidade para que a gente tenha uma pequena percepção da capacidade, da crueldade, da capacidade de crueldade que o ser humano tem. Por outro lado, a gente vê Deus agindo, controlando e trazendo um pouco da essência do que é o homem antes, inclusive, da queda, com as suas práticas de benevolência, de cuidado, de zelo com o próximo, movidos nisso pelo Espírito Santo. Vamos avançar aqui, senão a gente vai... Falei que o assunto é legal, talvez nos ajude a pensar um pouco melhor sobre a nossa caminhada aqui na Terra. Olha o que ele diz: perto do que em geral se descreve como cultura. Por isso estou falando de artes e ciências, o interesse pelas coisas da mente, literatura, arquitetura, escultura, pintura e música. O que ele está dizendo? Que muito do que é produzido nesse sentido aqui, nem sempre vai ser produzido por um cristão. Às vezes Deus vai usar, vamos usar um termo bem cristão, né? Deus vai usar uma gíria cristã, Deus vai usar um ímpio, alguém que não crê, inclusive nele, para trazer um benefício geral, para trazer um benefício para toda a humanidade, e que isso inclui o seu povo, inclui os seus filhos e filhas, que estão inseridos nessa humanidade, que fazem parte da sociedade. E vai dizendo ainda: ora, pode haver dúvida de que é bom cultivar as artes? Não é salvífico, mas melhora as pessoas. Olha como que o Martin Lloyd Jones consegue extrair em uma frase rápida aqui o benefício disso. Você cultivar a cultura, você praticar a cultura, você viver cultura, você buscar escutar boas músicas, apreciar boa arte, assistir bons filmes. O que te salva assistir um bom filme?
Uma das coisas que minhas filhas mais gostam de me pedem para fazer é assistir um filme com elas. Nós não vamos assistir Davi e Golias, o filme de Sansão e Dalila, só. O filme do apóstolo Paulo, que é muito bom, inclusive, já até citei aqui. Gênesis. Não é só vou assistir filme que fala da Bíblia. Quantos conceitos morais e aplicações morais você pode tirar de um bom filme? Quantas questões que você pode aprender culturais de um bom filme pode fazer uma melhor pessoa? Se não um melhor cristão, mas uma melhor pessoa. Olha o que ele diz. Não é salvífico que ele está falando, mas melhora as pessoas. Faz com que vivam vidas melhores. De onde vêm todas essas coisas? Ele pergunta. Como explicar homens como Shakespeare ou Michelangelo? A resposta das Escrituras é que todas essas pessoas tiveram seus dons e puderam exercê-los como resultado da operação da graça comum, essa influência geral do Espírito Santo. É quando você olha uma coisa maravilhosa, que é qualquer obra de arte que você pode ver e achar linda, e você vê ali, meu irmão, você vê naquela arte, naquela escultura, naquela tela, naquela música, você vê a glória de Deus. Ainda que ela sequer cite a palavra Deus. Olha o Timothy Keller agora, o que ele vai dizer. A gente vai ter que dar uma avançadinha aqui para a gente ficar no nosso tempo, mas acho que a gente está conseguindo avançar. Ele diz o seguinte: essa resposta específica do catecismo mostra um equilíbrio que ajuda bastante. Por um lado, aprendemos que nem todos os seres humanos serão salvos. Essa é uma realidade em que a gente não tem como fugir e é escriturística. Por um outro lado, e aí fica uma lição de vivência, aprendemos que nem todos os seres humanos serão salvos, por isso, ou melhor, isso já acabei de ler, né? Isso é tão claramente ensinado na Bíblia em tantos lugares que é impossível listar todos os textos. Mas, permita-me chamar a atenção para dois deles. Olha o que ele vai dizer. Em João 6, Jesus diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus está falando sobre vir para um número muito específico de pessoas que foram dadas a ele e ele vai ressuscitá-las no último dia. Nem todo mundo será ressurreto naquele último dia. Essa é uma verdade, ele está pontuando essa primeira parte. Romanos 8, 28, 30, que é o texto que bem conhecido, né? Ensina algo similar. Paulo diz no versículo 30: e àqueles que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E olha o que ele vai explicar agora. Note que é o mesmo número sempre. Ele não diz que alguns a quem chamou foram justificados, como se houvessem alguns chamados e outro tanto de pessoas justificadas. Não. Olha o que o Timothy Keller vai explicar agora. Todos, e somente estes. Isso é interessante. Todos aqueles que ele chamou, e somente estes, aqueles que ele chamou. Foram justificados por ele. Todos, e somente estes, a quem ele justificou, também glorificou. É um número definido. Nem todas as pessoas serão salvas. Essa é a primeira parte da nossa resposta que a gente deu. Então a gente partiu daí, beleza, nem todos serão salvos. Aí ele vai para o outro lado. Porque isso também precisa ser entendido que então nós vamos conviver com pessoas que não são salvas. Por outro lado, essa resposta do catecismo fala de graça comum. E olha a definição que ele traz do Richard Moon.
existe uma graça não salvadora que opera nos alcances mais amplos da interação cultural humana. Uma graça que põe em ação um desejo da parte de Deus de conceder certas bênçãos sobre todo ser humano. Tanto os eleitos como os não eleitos. Bênçãos que providenciam a base para os cristãos cooperarem e aprenderem com os não cristãos. E a resposta bíblica que ele vai trazer em Romanos 1 e 2 é sim. Embora nem todas as pessoas serão salvas, Deus ainda dá seus dons de sabedoria e entendimento por toda a face da raça humana. Por meio da arte e por meio da ciência e por um bom governo. Por um bom governo e de outras maneiras. Deus torna esse mundo melhor do que seria se somente os cristãos tivessem esses dons. Por isso que a graça... Lembra? Eu acho que a gente não definiu muito bem o que é graça. Acho que todo mundo mais ou menos sabe que graça é favor imerecido. E aqui é o mesmo sentido. A graça comum, ela não é merecida. Ela também é um favor imerecido. Deus, até mais imerecido ainda. Porque Deus está demonstrando ela para homens e mulheres que sequer são salvos. E que serão salvos. Mas Ele derrama sobre essas pessoas esses dons também. Distribui entre cristãos e não cristãos. Para que a humanidade seja melhor. Para que a humanidade viva melhor. Para que ela possa desfrutar de uma pequena parcela da sua capacidade. Daquilo que o ser humano tem de bom de quando foi criado, de certa forma. E que é movido pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz agora. Assim, novamente, existe um equilíbrio muito útil que devemos buscar. De um lado... Não, nem todo mundo será salvo. Presta atenção no que ele vai dizer agora. De um lado, não, nem todo mundo será salvo. Não, nem todos possuem a graça salvadora de Jesus Cristo em suas vidas. Mas, por outro lado, temos de apreciar a graça comum que Deus dá para toda a raça humana. Temos de ver que Deus nos ajuda e ajuda o mundo por meio de muitas pessoas que não creem. Pessoas que não professam a mesma fé que nós. Pessoas que jamais vão fazer isso. Mas que também são movidas pelo Espírito Santo num propósito mais amplo de melhoria do convívio nesta terra. E olha o que ele diz. E aqui fica algo que eu acho que fica uma lição para nós que somos cristãos. E eu não escrevi. Foi o Timothy Keller que escreveu. Mas eu queria ter escrito o que ele escreveu. E assino embaixo do que ele escreveu. Quando ele diz: necessitamos apreciar essas pessoas. É você saber e reconhecer que existem pessoas que não são cristãs, que jamais serão cristãs, que não serão salvas, mas que contribuem, de certa forma, para que a humanidade seja melhor por meio da ação de Deus na vida delas. É como trocar os seus óculos para enxergar a humanidade de uma outra forma. Temos de ser gratos, olha o que ele vai dizer, por elas e respeitá-las. Temos que ser gratos porque o que elas fazem pela graça de Deus, que não é salvífica, que não é para salvação, mas é para o nosso bem comum. E devemos respeitá-las enquanto seres humanos, criaturas, e que de certa forma agem por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Esse é o equilíbrio que temos de alcançar. E aí o Timothy Keller fecha o seu raciocínio. Eu falei no começo que esse seria um assunto muito legal de se tratar e que falaria muito a respeito
da nossa vivência enquanto seres humanos na Terra. E que talvez a resposta inicial fosse gerar um impacto que pudesse ser, de certa forma, até ruim. Quando a gente diz que não, nem todos serão salvos. E talvez quando a gente diz isso, a gente tenha a nossa memória, a nossa mente automaticamente comece a pensar em pessoas das quais nós amamos. Que você não está preocupado com a pessoa que não vai ser salva, que você não conhece. Infelizmente é assim, meu. A maioria das pessoas, você não consegue processar isso. Mas você começa a trazer à memória pessoas que você gosta e que você admira e que você tem um relacionamento e que você acha uma pessoa super legal, super do bem, que faz coisas muito legais e que não dá para entender porque ela faz tantas coisas bacanas, tantas coisas legais. Veja que nessa pessoa, até nesta pessoa, Deus tem agido de uma outra forma. Quem sabe, isso é um conhecimento de Deus, ela alcance a graça salvífica que seja salvo. Mas independente disso, ela merece o nosso respeito e nossa admiração, porque de uma forma ou de outra, Deus tem agido por meio da vida dela, ainda que seja para te fazer bem, ainda que seja para alegrar o teu coração, ainda que seja para acalentar o teu coração, ainda que seja para ser a sua amiga, o seu amigo, aquela pessoa que vai estar do teu lado por muitos momentos difíceis e que vai te acompanhar e que, quem sabe, só Deus sabe disso. Só Ele, é aqueles que Ele chamou. Quem chama é Ele, quem decide é Ele. A decisão é somente dEle. Parte exclusivamente dEle. Se for da vontade dEle, Ele chamará. Mas se não for, ainda assim, Ele tem usado essas pessoas de alguma forma para acalentar o nosso coração e para trazer paz e alegria no nosso meio, enquanto humanidade também. Que o Senhor possa manifestar ainda mais a sua graça comum sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos e daqueles que não são irmãos, no sentido de não professarem a nossa fé, de não terem a mesma prática de fé, mas que ainda assim, são impactados de alguma forma pela ação do Espírito Santo e agem e merecem um respeito e trazem esse equilíbrio que há entre a humanidade nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos nessa manhã por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos nessas manhãs, Pai, para falar a teu respeito, para aprender mais a respeito do Senhor, da tua palavra, das Escrituras, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Deus, nós te louvamos e te exaltamos, porque a tua misericórdia foi manifesta na terra, Pai. Para alguns de forma salvífica, para outros de forma geral, universal. Mas até aí o Senhor mostra a sua misericórdia, o seu amor por aqueles que o Senhor criou, por aqueles que o Senhor criou. Nós te louvamos por esse equilíbrio que o Senhor traz, Pai. Por essa oportunidade que o Senhor nos dá de alguma forma vemos o agir do teu Espírito Santo na vida de tantos e tantas pessoas, Pai. Nós te louvamos, Pai amado, porque um dia tua palavra penetrou no nosso coração, porque um dia o Senhor nos atraiu, os nossos ouvidos foram abertos, nós ouvimos a tua voz, a voz do pastor que chama as suas ovelhas. Pai, reconhecemos os nossos pecados, as nossas transgressões. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor, que é por meio do Senhor, único e exclusivamente, que a salvação e a redenção, Pai. Que só por meio de Ti a justificação, que só por meio de Ti, Senhor, ó Deus, regeneração, Pai. Que é só por meio do Teu Espírito Santo que há a santificação. E nós te pedimos, ó Pai, santifica-nos, Senhor Jesus. Santifica-nos por meio da Tua palavra. Purifica-nos, Senhor, por meio da Tua palavra, Deus.
Leva-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores como cristãos, Deus. Como homens e mulheres que são exemplos nessa terra. Que de certa forma atuam para o equilíbrio, Senhor, da humanidade. Que possam fazer coisas boas. Que alegrem os corações dos outros, dos cristãos e não cristãos. Que sejamos pessoas, Pai, que possam trazer esperança. Que possam ser, como a tua palavra diz, luz no mundo, sal na terra. Que possam ser, Deus, como um sinal que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Como homens e mulheres que imitam a Cristo como Cristo imitou a Deus. Fazendo o que ele fazia, porque ele dizia, eu faço porque assim meu Pai age, assim eu faço. Que a gente venha agir dessa forma, Deus. E que assim as pessoas possam enxergar a Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Crendo que Tu és poderoso para fazer e realizar no nosso meio, Deus. Purifica-nos, Senhor. Muda o nosso comportamento. Muda a nossa mente. Muda as nossas conversas, o nosso palavreado, as nossas ações, as nossas atitudes. Em cada detalhe, Senhor. Em cada detalhe as pessoas possam enxergar o Senhor agindo por meio da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, é o que nós te pedimos. Crendo que Tu és poderoso para realizar. Amém. Amém. E amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Seja um ótimo domingo. Aproveitem aí esse domingão. Acompanhe a Olimpíadas, né? Aproveitar a Olimpíadas, que é de 4 em 4 anos, uma oportunidade de você ver coisas tão maravilhosas acontecendo. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, tá? Na casa de vocês, também no trabalho. Que o Senhor possa derramar cada vez mais da sua graça sobre a sua vida e que você possa manifestar o reino para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.